Olá, olá, comandantes, sejam muito bem-vindos a bordo do The Havilland Canada Chipmunk. Ok, eu acho que este avião dispensa aqui qualquer tipo de apresentação, aqui nas bonitas cores da Força Aérea Portuguesa, mas também foi um avião bastante utilizado pela Força Aérea Britânica. E foi um avião que, para além de ser produzido, claro, no Canadá e no Reino Unido, também foi produzido na Ogma, ali em Alverca. Bem, vamos lá então fechar aqui a nossa canopy e vamos aqui aos comandos do nosso Chipmunk. Já viram ali várias vistas. Nada mal, ok, nada mal. Tem assim este aspecto assim mais antigo. Eu diria que não está nada mal para freeware. Vou aqui pô-lo a trabalhar então, como foi aqui sugerido aqui pelo comandante Capucci, fazer aqui o start. Portanto, vamos pôr aqui a fuel pump. Os magnetos já estão on. Eu não encontro aqui primer, ok? Eu já andei à procura por todo lado, não encontro. Portanto, vamos fazer só aqui start. Vou dar aqui um cheirinho de acelerador. É assim, isto aqui não é primer, isto é carburetor heat. Depois temos aqui uma bússola. Isto vê-se um bocado mal aqui, está um bocado escuro no 2D, mesmo ligando aqui as luzes de painel. Acho que melhora um bocadinho, não? Melhora um bocadinho. Mas vamos aqui para o 2D, o 3D está um bocado escuro. O 2D vê-se aqui um bocadinho melhor. Portanto, temos aqui todos os mostruários que nós já estamos habituados. Bem antigos, não é? Este horizonte artificial bem antigo. Depois temos aqui checklist. Temos aqui bússola. Depois este aqui é o... não, este é o GPS. Também é o Shift 3, dá para o GPS. Aqui dá para ver o combustível. Eu tirei bastante combustível antes de irmos para lá. Ok, aceleradores e mistura. Aqui são as partes elétricas que nós tínhamos ali no lado esquerdo, no 3D. Aqui é o rádio. Aqui é o ATC. E este aqui é o que? Other Controls. Isto é a GeForce, ok. As GeForces que eu acho que aqui não estão a funcionar. Aliás, se vocês fizerem o download do avião, aparece aqui um buraco. Eu tive que ir a descarregar outro ficheiro que já nem me lembro de onde é que eu descarreguei, só para tapar aqui este buraco. Mas isto não funciona, ok? É só estético. Portanto, se vocês quiserem ver as forças G, têm que ir então ali àquilo. Bem, este avião, para além de ser muito simples, ok? Isto é usado na instrução, eu já vou falar um bocadinho sobre ele, é usado aqui na instrução de pilotos em Portugal. Mas não é assim muito tosco, ok? Isto tem flaps. Então vamos por aqui um bocadinho de flaps e vamos então levantar voo. Nós estamos, como não podia deixar de ser, na base aérea de Sintra, que é onde estes aviões estão na vida real. Vamos fazer só aqui um pequeno circuito. Foram feitas cerca de 1000 unidades deste avião, ok? Incluindo aquelas que foram feitas em Portugal e na Inglaterra. E é assim, a Força Aérea Portuguesa ainda tem o Chipmunk ao serviço. Eu quando estive aqui a visitar esta base aérea, porque é aqui o Museu do Ar, eu já achei isso noutro vídeo, o Museu do Ar fica aqui, recomendo, o bilhete não é nada caro, se vocês estiverem aqui perto, eu nunca tinha ido, fui lá aqui há poucos anos, e tem aviões grandes até, dá para vocês verem lá. Há um, já não me lembro qual é que é, se é o DC-3 ou se é o barriga de... como é que ele se chama? O amendoim, não. Aquele avião francês, o Noratlas, exatamente. Há um desses que dá para entrar e ver lá por dentro. Muito engraçado. Tem lá um Falcon também, pelo menos tinha quando lá fui. Certo, portanto este avião ainda está a ser usado para instrução de pilotos, mas se calhar não é por aquilo que vocês pensam. Não é por não haver aviões mais novos, se calhar até é, mas não é a razão principal. Porque a Força Aérea também tem os Epsilon para instrução, que também funcionam para instrução, que são bastante mais modernos do que este. Este avião já estava nas gavetas, já estava lá encaixotado num museu qualquer, e depois foi modificado, levou um motor novo, julgo que não é aqui o modelo que nós estamos a voar, é o original.
mas os que a Força Aérea tem levaram um motor novo bastante mais potente e eles são agora usados para levar os planadores. Okay? Eles é que levantam os planadores aqui da Força Aérea e também a instrução normal junto com os Epsilon. Este tem trem de cauda e o Epsilon não. O Epsilon tem trem de triciclo. É um avião mais moderno. Eu não sei se há algum modelo ou não de Epsilon. Deve haver. Também aqui para o Flight Simulator. Se vocês virem ali, a nossa hélice desaparece ali nas nuvens. Portanto, isto é um modelo que foi feito para o Flight Simulator 9, ou pelo menos para a primeira versão do Flight Simulator X. Eles têm sempre aqui este pequenino problema nas pás, na hélice do motor. Nós já estamos habituados. Voa bem, como estão a ver, é um avião que vai aqui direitinho. É relativamente fácil de voar, um bocadinho. Eu não posso dizer que é difícil de aterrar, mas como é trem de cauda, é sempre um bocadinho mais difícil. Eu gosto bastante da pintura deste, ok? Isto não fui eu que saquei de lado nenhum. Esta pintura vem já assim. Portanto, por isso é que eu estou a voar aqui mais um bocadinho com a vista exterior. Nem faço ideia aqui da minha altitude. E vamos então aqui tentar a aterragem. Tenho que ir aqui para dentro. Agora que já está aqui a dar o sol nos instrumentos, já se vê bastante melhor. Eu tive a sorte quando era criança, estive aqui sentado neste banco. Já foi há muitos anos. Bem, vamos lá. Estamos ali um bocadinho altos. Vamos tirar então potência. Mas eu peço desculpa pessoal que eu já não fazia aqui um vídeo há algumas semanas. Eu tenho estado extremamente ocupado e nem sei quando é que vai sair o próximo vídeo aqui de Flight Simulator. A maior parte dos vídeos que têm saído aí no meu canal foi tudo pré-gravado, só que eu não tinha muitos pré-gravados aqui do Flight Simulator. Portanto vou tentar, se eu tiver tempo hoje, de gravar aí mais alguns e depois nós mantermos aqui o nosso esquema habitual. Mas já sabem, ajuda-me imenso a vocês subscreverem ao canal se gostam deste tipo de vídeos e claro, deixarem o vosso like. Não vos custa nada. E partilhar também com os vossos amigos. Vamos então, vamos aqui um bocado rápidos a descer a pico, mas esta pista é grande. Portanto não deve haver grandes problemas. Vamos então aqui para o nosso flarezinho. É um avião muito sensível. E eu não fiz bem o trim. Pronto. Foram aí 2 aterragens pelo preço de uma, mas cá estamos. Temos de ter cuidado aqui nestas travagens, senão espetamos o nariz no chão. E cá estamos. Eu vou travar e vou desligar o motor, porque quando se desliga o motor, aqui os nossos personagens, aqui o piloto e o estudante, eles vão desaparecer. Ora, aí está. E depois Shift E, claro. Abre aqui isto. É assim, Shift 1 e Shift 2, nós já vimos isto tudo, porque estão ali nos atalhos, portanto eu não vou estar a ver aqui outra vez. Vou ficar por aqui então neste vídeo, já sabem, deixem o like, eu vou pôr o link na descrição, se conseguir encontrá-lo, porque este não está no Rico, isto era num site inglês, eu vou tentar descobrir onde é que foi. E até ao próximo vídeo então, fiquem bem, adeus.